Faz parte de Taubaté, né? Se você falar de Taubaté e não falar de... No meu tempo não chamava IDESA, né? No nosso tempo era Colégio Diocesano Santo Antônio. Então, quando fala, fulano de tal estudou no Santo Antônio. Era uma, sabe? Por causa da disciplina, por causa dos ensinamentos. Era uma escola. Era uma escola que tinha um status. E um detalhe, era uma escola referencial. Porque eu tive colegas, 2 colegas de São Bento, do Sapucaí, esse eu lembro o nome, que é dentista ainda hoje, o Rui, que é dentista. São José dos Campos, e vinham estudar aqui. Então era como, só existia 2 colégios no Vale do Paraíba de referência, Diocesano Santo Antônio e São Joaquim e Lorena, que era a mesma, né, linha da Igreja Católica, né? Então esses 2 eram a referência. Então São Joaquim, quando vinha gente, até a gente de São Paulo estudava aqui, porque era a grande referência, né? Como era o Bom Conselho para meninas, né? Naquele tempo não existia esse negócio de misto, né? Era de homem e de mulher, né? E essa história, aqui um colégio, o senhor só estudou com meninos, né? Só. Aqui é um colégio de meninos. Aqui é só. Isso é mais recente, é que se tornou misto, né? Por um bom tempo ficou aí. Só. Meu irmão mais velho também estudou aqui. E aqui tinha, por isso que vinha gente de fora, porque aqui tinha o regime de internato, né? Aqui tinha três regimes. O externo, que foi eu que estudei externo. Tinha o semi-interno, aquele que ficava o dia todo, mas ia embora à noite para casa. E tinha o interno, que ficava direto. O dormitório era ali lá em cima, do lado da avenida aqui. Ali que era o dormitório. Acho que no meu caso, e eu acho que nos meus colegas também, porque eu ainda lembro dos colegas, pelo menos eu não lembro de ninguém que tenha dado errado. Eu acho que foi responsável pela formação nossa. É aquilo que eu falei para você, quando a gente estudava aqui, era que nem no exército. Quando você está no exército, você acha ruim. Depois você sai, você começa a pensar que teve coisas boas também. E aqui, as coisas boas foram muitas. E não vou dizer que teve coisa ruim. Na época, pela nossa cabeça, era ruim. Um detalhe aqui, o uniforme. A disciplina já começava no uniforme. Não sei se você já teve oportunidade de ver ou de saber como é que era o uniforme aqui. Hoje jamais eles se submeteriam a isso. O nosso uniforme era de brincar, tipo carteiro, aquele meio amarelo, sei lá o quê. E era com farda, como farda. Então, por cima da cabeça você vestia, eu não sei como é que a gente chama, era uma farda, igualzinho farda mesmo, com os botões abotoados desde o pescoço, que não tinha gola. Então eram aqueles botões de farda mesmo, né? Aqueles botões pretos, assim, até embaixo. E depois uns cintos largos daquele de inferno, igual um soldado. Era um soldado. Com aquela coisa aqui na lapela, abotoada. Era tanto botão que você tinha que levantar pelo menos meia hora antes, no meu caso 1 hora, que era tremembé, para poder se abotoar. E outra coisa, a disciplina era assim, você entrava na sala de aula, e se um botão desabotoasse esse botão que afogava um pouco o pescoço da gente, não se começava a aula. Normalmente quando eram os padres, o padre Chester, por exemplo, que era de história, bravíssimo, né? Ele fazia a chamada e olhava na cara de cada um. Quando chegar na minha vez, geralmente eu fui número 5, né? Dalto Brunepato, Dalto, letra D, então... Dalto Brunepato, ele fazia assim e inventava. Se ele percebesse alguma coisa errada, ele não continuava, ele ficava olhando para você, como eu estou olhando para você agora. Aí você se policiava. Então, na época era ruim, mas hoje é coisa, vamos dizer, um olhar diz tudo. Olha, você está errado. O uniforme aqui não é esse. O uniforme é isso. Sem contar o uniforme de gala, que daí era um soldado completo, né? Era branco com azul, eu não lembro bem, mas o do dia a dia era... Quando era professor civil, vamos dizer assim, não padre, a gente ainda
dava umas folgazinhas, mas quando era o Padre Cheste, sempre tinha um na porta para avisar quando o padre vinha vindo por esses corredores. Padre Cheste veio vindo. Todo mundo ficava lá. Pessoal, hoje a educação diz que isso não era legal. Mas isso eu acho que cada época é cada época. Na minha época era esse o regime. E eu acho assim que disciplina nunca fez mal para ninguém.